Tu já ouviu falar em corrupção normativa? A questão da corrupção é, do ponto de vista histórico, uma pauta política constante. Por diferentes vieses, ela está mais ou menos presente em todos os matizes ideológicos. Lembremos do discurso moralista e anticorrupção e do restabelecimento higienista da ordem da Alemanha de Hitler. Lembremos também da expressão mar de lama, utilizada pelos opositores do presidente Getúlio Vargas para designar a corrupção que teria caracterizado o seu segundo governo. Lembremos também de Jânio Quadros distribuindo vassourinhas para os seus eleitores durante a campanha presidencial de 1960. Ela, a vassourinha, simbolicamente varreria a corrupção do seu governo e assim ela virou símbolo da sua campanha presidencial. Em março de 1988, um novo ator político aparece em cena quando a revista Veja anuncia na capa uma reportagem sobre o governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, atribuindo-lhe o título de Caçador de Marajás. Os ditos marajás eram funcionários públicos corruptos que, por meio de processos fraudulentos, acumulavam vencimentos e benefícios exorbitantes. Mais recentemente, desde a última década, o discurso anticorrupção foi incorporado pela Operação Lava Jato, uma organização criminosa cujo principal objetivo era justamente destruir a democracia. É preciso ressaltar que a ideia de corrupção só é inteligível dentro de um contexto republicano. A noção de público aqui é fundamental. A percepção das coisas, do latim res, como pertencentes a um todo abstrato, isto é, o público, é a ideia central no meu raciocínio. A ruptura conjunta dessa espécie de pacto coletivo é o que se pode compreender como corrupção. Para que haja corrupção, mais rupção, é preciso antes uma coisa pública, isto é, uma res pública. Outro ponto essencial aqui é não compreender a corrupção como uma anomalia, uma inflexão, uma tortuosidade imprópria da política em sua forma burguesa. A corrupção é inerente e compulsória à democracia burguesa. Enquanto houver democracia em sua forma burguesa, haverá corrupção. Não se acaba com esta sem antes infirmar aquela. Neste sentido, todo combate à corrupção é uma luta inglória no tipo de sociabilidade política que nós vivemos. Mesmo assim, claro, ela pode ser mitigada. Transparência na atividade política, nos órgãos de governo e de Estado, nos financiamentos aos veículos de imprensa, uma CGU que defenda o patrimônio público, uma Polícia Federal e um Ministério Público independentes, um Tribunal de Contas que fiscalize a gestão dos recursos públicos. Tudo isso pode mitigar a corrupção. Mesmo com tudo isso, minha hipótese de trabalho é que a questão da corrupção tem se alterado qualitativamente. A verdadeira corrupção, aquela que efetivamente esvai os cofres públicos, não é mais aquela que acontece à margem da lei, em conspirações secretas e escondidas, fora do raio de visão das instituições. Pelo contrário, ela se institucionalizou, se normatizou. A síntese acabada dessa hipótese de trabalho é a institucionalização da corrupção, isto é, a legalização de práticas que ferem o pacto social. É a ruptura mesma desse pacto que é transformada em lei. São práticas flagrantemente corruptas transformadas em ações legalmente permitidas, previstas no texto legal. No nosso tempo, portanto, ela se torna normativa e assim deixa de ser combatida. Ela é transformada na própria regra. O crime se institucionaliza em vez de ser combatido. Exemplos disso é a liberação no Brasil de agrotóxicos proibidos no mundo inteiro, é a atuação relapsa do exército brasileiro permitindo o garimpo em terras Yanomamis, é a reforma trabalhista e previdenciária retirando direitos sociais e hipotecando o futuro da classe trabalhadora. É a sobra de caixa dos bancos que pega o dinheiro de gente comum e distribui para os rentistas do sistema financeiro. É a isenção de impostos das empresas neopentecostais. É o sistema tributário brasileiro que cobra mais de quem tem menos e isenta os milionários. Tudo isso
é corrupção, meus caros. É uma ruptura do pacto social, mas está garantido pela lei brasileira. O problema é que a visão moralista, histórica e higienizada contra a corrupção desconhece esse princípio. Vê a corrupção como o grande mal da sociedade e desconsidera ou mesmo desconhece que o verdadeiro ralo do dinheiro público escorre por dentro da lei e não à margem da lei. Quaisquer dos exemplos acima são a mais evidente ruptura de um pacto público, seja no âmbito fiscal, financeiro, ambiental, agroquímico ou inúmeros outros. O que está sendo corrompido, conjuntamente rompido, é uma espécie de contrato social de direito a ter direitos, de direito até mesmo à própria vida, de minimamente não ter as finanças públicas saqueadas, de poder consumir uma alimentação livre de veneno, que ao fim e ao cabo mata aos poucos e todos os dias nós, a classe trabalhadora. Nesses termos, a corrupção é não só uma potente bandeira política que mobiliza corações e mentes quando transformada num espetáculo, como diz o jurista Valfrido Vardi, mas também uma complexa fusão da engrenagem jurídico-econômica, coração da agenda política que perpetrou o golpe em câmera lenta, como diz o professor Vladimir Safatli, o golpe que está em curso no Brasil desde 2013. É preciso conhecer o seu modus operandi e denunciá-lo. Ao fazer isso, nós estaremos colocando sob escrutínio a verdadeira agenda do capital que estrangula a classe trabalhadora brasileira. Por tudo isso, combater a corrupção pressupõe conhecer o conteúdo das leis. A luta contra a corrupção é uma luta antes e mais contra o direito burguês. A institucionalização da corrupção em nosso tempo é a maior evidência do caráter corrupto do nosso sistema normativo. Longe de ser a solução, ele é parte substancial do problema.